querendo falar? Pode falar agora, me ligar? É rapidinho. Alô? Gente, hoje vamos falar sobre medo. Por mais trágico que pareça, eu acho que esse é, sem dúvidas, um dos sentimentos que a gente tem em comum. Todo mundo tem. Medo de fracassar, medo de ser enganado, medo de errar, medo do que os outros vão pensar, de morrer, de barata, de avião. Você tem medo de quê? Eu acho que o medo pode ser necessário. Ele é nosso mecanismo de defesa, se a gente parar pra pensar. Se você tem medo, você vai pensar 2 vezes antes de agir. Antes de, sei lá, botar a mão no fogo, correr na direção de um leão. Então ele pode ser importante. É uma emoção necessária. A gente precisa pra se proteger, né? Sabe quando a gente tá naquele estado de luta ou fuga? Quando a gente fica ansioso, o coração acelera, a mão sua, o joelho treme. A gente fica com mais adrenalina no corpo, parece. Só que o problema é que hoje, muito provavelmente, você não vai estar se deparando com um leão. Você não vai estar correndo um risco real de ser atacado por um animal silvestre. E aí a gente sente esse medo por motivos irracionais. É como se esse modo de sobrevivência fica ativo por muito tempo. E isso faz a gente ficar cansado, paralisado. Porque convenhamos, né, que hoje a gente não corre riscos como o homem das cavernas corria. Mas o nosso corpo tá nesse estado de alerta por tanto tempo, agindo como se o risco fosse real. Mas o nosso medo tá mais em outras coisas, né? Medo de não agradar, como eu falei no início ali, medo de dar errado, medo de errar. E é aí que vem o problema. Quando um medo irracional impede a gente de agir. Acho que essa é a principal diferença. Entender quando o medo tá te protegendo e quando o medo tá, na verdade, te paralisando. Porque existe o medo funcional e o medo disfuncional. Então, de novo, o que seria um medo funcional nos dias de hoje? Sei lá, medo de atravessar a rua de olho fechado. Por favor, temos que ter esse medo. Medo de pegar uma doença, medo de ficar doente. Claro que não virarmos hipocondríacos, mas cuidar da saúde, se alimentar bem, faz a gente, querendo ou não, se proteger, certo? Agora, medos disfuncionais são aqueles que aparecem sem o mínimo indício de nenhum risco. Medo de fracassar te paralisa, porque você nunca começa. Medo de ser rejeitado, você se fecha para relacionamentos. Então, eu vejo muita gente hoje literalmente paralisada por medo de começar, por medo do que pode acontecer. E isso impede as pessoas de agirem. O perigo desse medo é que ele gera uma prisão e a gente acaba vivendo na inércia. Sendo que a inércia é o pior lugar para você estar. A inércia, gente, é o extremo oposto da vida, porque a vida é movimento, certo? Então, o medo, esse estado de medo também deixa a gente ser facilmente manipulado. Eu acho que você que escuta esse podcast percebe que eu gosto de trazer reflexões para te fazer pensar. E por mais que tenham temáticas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, acho que você nunca vai me ver falar: faça isso se quiser mudar de vida. Porque as pessoas fazem promessas para pessoas que têm medo. Quando você tem medo, quando você acha que você está em algum risco de falhar, de ser rejeitado, você se prende, você se agarra a coisas que as pessoas te falam, na internet principalmente. E você vira massa de manobra. As pessoas hoje são motivadas por medo. Elas fingem, elas trabalham com o que não gostam, fazem as coisas, estão com pessoas por medo. Às vezes por medo de não encontrar nada melhor. Às vezes, de novo, o medo de errar. E as pessoas vão vivendo dessa forma, numa mentira, completamente guiadas e movidas pelo medo. Eu elenquei aqui os tipos de medo mais comuns. E quero que você pense aí do outro lado, se você sente eles, tá? Primeiro, o medo do fracasso, que, de novo, é a principal razão da procrastinação, da inércia. Sendo que, gente, vê comigo se não faz sentido. Se você tem medo de fracassar e não age por isso, você já tá fracassando. Que tal você dar uma chance pro sucesso, pelo menos? Porque sem agir você já tá fracassando. O segundo medo é o medo da rejeição. Por isso, a gente não consegue ser de verdade.
As pessoas que têm medo de rejeição começam a ser personagens, porque sendo elas mesmas, defendendo suas opiniões verdadeiras, alguém pode não gostar. Então as pessoas preferem ficar ali em cima do muro, não mostrar sua verdadeira personalidade, tentar agradar o outro a qualquer custo, sem pensar que conexões verdadeiras são feitas através da vulnerabilidade, são feitas através da verdade. Então esse medo da rejeição cria relações mentirosas e te drena ainda por cima. Porque fingir ser quem você não é muito cansativo. E é isso, você vai se autocensurando, achando que dessa forma você vai agradar a todos. Mas não vai. Você não vai se conectar com as pessoas. E tá tudo bem entender que você não vai se conectar com todo mundo. Talvez você esteja odiando esse episódio. Talvez você não goste das coisas que eu fale. Mas nem por isso eu vou deixar de falar. Ou eu tenho que ser mais morna pra que eu agrade a todos. Pra eu não ser rejeitada. O medo da rejeição paralisa e vai te minando, vai deixando você sem personalidade, sabe? O terceiro é o medo do desconhecido. Esse eu acho muito curioso, porque é como se a gente não aceitasse uma coisa tão óbvia da vida. Vocês não acham? Ninguém tem um script da vida aqui. Ninguém tem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. E talvez a experiência terrena seja exatamente essa. Viver um dia após o outro e descobrindo, tomar decisões e fazer das suas decisões as melhores. Mas as pessoas querem garantias. As pessoas não têm hoje mais coragem de seguir seus caminhos, fazer uma escolha, se movimentar mesmo. Porque tem medo do desconhecido. O que vai ter do outro lado? O que tem do outro lado desse medo? Pode ser lindo. Mas as pessoas insistem em escutar que pode dar errado, que pode não ser tão lindo. O que será que pode acontecer? E sem as respostas, sem o controle absoluto, as pessoas ficam completamente paradas. Quarto medo. Medo do sucesso. É isso mesmo. Pode parecer meio doido, né? Mas creia, e talvez você se identifique. Tem muita gente que tem medo de que as coisas deem certo. O ser humano é apegado ao que conhece. Esse pode ser até relacionado com o medo do desconhecido. O ser humano tem tanto medo do desconhecido que faz ele ter medo de ser feliz, do sucesso. Porque se você passou por muitas coisas na sua vida, muitos traumas, e percebe esses padrões se repetindo, porque é o que você conhece. Então você tem medo de mudar isso. É como se a gente tá mas tá quentinho pelo menos, né? Tá aqui, tá de boa. E a gente tem medo de ir além, porque você tá acostumado com a falta, com a escassez. Fez sentido? E por fim, o quinto medo. Esse foi um medo que me pegou demais por muito tempo. Posso contar pra vocês aqui, se vocês tiverem interesse. Aquelas. Que é o medo da morte. Vou contar. Vocês estão com tempo, né? Gente, eu passei por um tempo com tanto medo da morte, que querendo ou não, acaba sendo um pouco do medo do desconhecido. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar em mais nada. Mas graças a Deus, esse medo serviu para me chacoalhar. E de fato, eu atribuo a ele o meu despertar espiritual. Foi o medo da morte que me fez repensar a vida, que me fez questionar a vida. Por que a gente tá aqui? O que tem além daqui? Qual a nossa missão? Qual o nosso propósito? Foi isso que me fez entender que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, mas que a matéria vai embora. Mas o medo da morte é um medo universal que se disfarça em vários outros. Várias outras coisas refletem o medo da morte, da finitude, de não estar aproveitando a vida. Então me diga, se você tivesse que escolher um só medo que mais te trava hoje, qual seria ele? Deixa aqui nos comentários. E pode ser algum que eu não falei, tá? Como de avião, por exemplo, outro medo meu. Meu Senhor amado. Mas é isso. Ele não me paralisa. Quase. Já chegou a paralisar algumas vezes, mas eu simplesmente vou com medo. Agora eu quero trazer para vocês estratégias práticas para lidar com esse medo. Primeiro é nomear o medo, entender de fato, assumir que ele existe, né? Então, vocês já podem começar nomeando aí nos comentários. E a partir disso, se questione racionalmente num momento de tranquilidade,
sem estar com medo ali acontecendo à flor da pele, isso é real ou é imaginário? Isso é racional ou não? Existe um perigo eminente ou não? E depois disso, redefina esse medo. Eu fiz uma prática. Pode soar boba, pode ser simples, mas eu posso te garantir que funcionou muito comigo no medo da morte. E eu sugiro que vocês façam também. Basicamente, eu escrevi em um papel tudo que eu tinha medo. Eu tinha medo do quê sobre a morte? Que fosse acontecer o quê? E eu escrevi tudo isso num papel. Eu tinha medo de estar sozinha, eu tinha medo de sentir tédio. Ó que loucura. De estar meio claustrofóbica, tipo num quarto branco do Big Brother. Era essa a minha sensação. Eu tava meio com medo de ficar sufocada, sozinha pra eternidade. Era muito angustiante. E eu escrevi isso num papel. E eu queimei esse papel. Taquei fogo mesmo. Virou nada. E depois disso, eu escrevi num outro papel o que não me daria medo se fosse. O que aconteceria depois de eu enfrentar isso que não me daria medo? Eu ressignifiquei. No meu caso, escrevi que essa sensação de solidão não existe. Que é difícil a gente entender com a nossa mente limitada, mas que a sensação do tédio, do tempo, da solidão não existiria. Que eu não tinha pra que sofrer, porque o sofrimento não ia existir lá, onde quer que seja. E isso me deu tanta paz. Eu entender que, em outro plano, eu não vou ter as sensações que eu tenho nesse. E que as sensações que tiverem só vão ser boas. Porque a gente não tá fadado pra se lascar, todo mundo, não. Não tá. Então faça esse exercício de queimar o papel da razão do seu medo e reescrever, ressignificar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam sobre que medo tá paralisando vocês e consigam ressignificar isso de alguma forma, tá bom? Semana que vem você já sabe. Tô te ligando de novo. Beijo e até a próxima. Esse programa foi produzido por Waffle.